A gente vai continuar a falar sobre, nessa análise, sobre o projeto orçamentário do governo para o ano que vem, conversando com uma especialista no assunto, a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui, Rafaela, com a gente no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Rafaela, começo perguntando para você sobre a fala do ministro Haddad, quando ele reconhece o desafio de zerar o déficit em 2024 e vai enfrentá-lo. Tem muita gente que se preocupa quando o ministro fala que não tem espaço para cortes. Assim, ele teria que aumentar as receitas, é o que a gente imagina. Aí te pergunto, há espaço para esse aumento de receitas, Rafaela? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. De fato, o orçamento surpreendeu hoje com uma proposta de aumento de arrecadação tão significativa. Como bem colocou a Thaís, é uma proposta que não tem muito embasamento nos dados, nos fundamentos econômicos, mesmo com uma visão mais otimista de crescimento do PIB para o próximo ano. A gente estima ali, na proposta de orçamento do governo, ele estima um crescimento de receita de 19% em um ano. Esse é um crescimento de receita que a gente nunca viu antes, né? Não tem isso no nosso histórico. Então, a chance da gente conseguir esse aumento de receita, ela é muito baixa. Isso tira um pouco da credibilidade, sim, apesar da proposta de zerar o déficit ser uma proposta que segue o original do governo. Então, eu acho que um ponto favorável é realmente o governo buscar zerar esse déficit. Eu acho que tira um pouco dessa credibilidade quando ele vem com um aumento de arrecadação tão significativo, tão elevado, que não condiz com o que a gente espera da performance, do desempenho da economia no próximo ano. Então, existe sim um certo otimismo e lembrando, boa parte desse aumento de receita está baseado em tributação de empresas, tanto no consumo, né, via aumento de PIS, COFINS, como no imposto de renda. Então, isso também tem impactos negativos para a economia que não estão sendo considerados nessa proposta, impactos de médio e longo prazo. Rafaela, a Thaís Herédia quer fazer uma pergunta. Ei, Rafaela, boa noite. Rafaela, estava terminando agora há pouco a coletiva com os secretários da Fazenda e do Planejamento para explicar os pontos do orçamento e uma surpresa, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, disse que o governo tem na manga 71 bilhões de reais para complementar e garantir a meta fiscal do ano que vem. Até dinheiro empossado nos ministérios está nessa conta, além daquela faixa de permissão que o governo tem de até 0,25% do PIB, que dá mais ou menos 30 bilhões de reais, para dizer que cumpriu a meta, né? Uma banda de cumprimento da meta. Você acredita nessas cartas na manga para entregar esse resultado, mesmo que o Congresso não aprove tudo que tem pela frente? Ainda assim é bem difícil. A parte, né, dessa expectativa aí de não cumprimento de despesa, ela em geral já faz parte aí das estimativas de mercado, né? A gente entende que todo orçamento de despesa para o ano, ele não consegue ser executado, até em parte porque vai haver algum contingenciamento no começo do ano que vem, mas também pelo esse empossamento no final do ano. Mas ainda assim são volumes que não são tão significativos. No ano passado, por exemplo, esse empossamento ficou próximo ali de 20 bilhões. Então, não temos assim um volume tão significativo de despesas que possam não ser executadas e que poderia contribuir com esse déficit zerado. E uma outra questão, que é uma sinalização importante que esse governo tem dado, é que ele tem essa disposição de gastar mais. Diferente de governos anteriores, quando a gente tinha o teto de gastos que era mais rígido, ele contribuía para que todas as áreas do governo não fizesse um trabalho de contenção de custos. A gente não está vendo isso esse ano. Esse ano a gente teve a PEC da transição, que autorizou o gasto aí de cerca de 170 bilhões, e o governo vem, de fato, implementando esse aumento de gastos. A gente viu no resultado fiscal divulgado ontem, o tamanho do déficit acumulado aí nos primeiros 7 meses do ano ultrapassa 70 bilhões. Então, o governo tem dado sinalizações de que, se ele tiver orçamento para gastar, ele vai gastar. A gente não tem visto medidas que facilitem ou que garantem que a gente possa ter alguma contenção de gastos caso, pelo lado da receita, a gente tenha frustrações, o governo teria essas cartas na manga. O que a gente tem visto, por enquanto, não é esse controle de despesas. Desculpa, quase te cortei, Rafaela. E a reforma tributária que está no Senado agora? Até que ponto ela é preocupação
ou possibilidade de ajudar as contas, e isso já a partir do ano que vem? A partir do ano que vem, a gente não tem efeito da reforma tributária que está no Congresso, né? Essa reforma tributária sobre o consumo, que vai criar o IVA, ela vai ser implementada só a partir de 2025. Ela é positiva, sim, é uma reforma que tende a trazer ganhos de produtividade para a economia, então a gente pode ter um potencial de crescimento do PIB maior para os próximos anos, e isso sim poderia trazer, sim, um potencial de arrecadação maior para o governo, mas no curto prazo, essa reforma ela não traz nenhum benefício. Um ponto importante dessa reforma, que talvez o governo pudesse ter feito um trabalho mais gradual de aumento de arrecadação, que como a reforma traz benefícios de produtividade para as empresas, você pratica um aumento de arrecadação, a carga tributária está subindo para as empresas, mas elas vão ganhar produtividade com a reforma do imposto sobre o consumo, a criação do IVA. Então, você poderia ter, do ponto de vista das empresas, essa troca, uma melhora no ambiente de tributação, mas com uma carga um pouco mais alta. Hoje, o governo antecipou a carga mais alta sobre o consumo, em cima do PIS, COFINS, mais imposto de renda, e não trouxe nenhum alívio para as empresas. Então, esse peso do aumento da carga tributária, ele vai ficar alto e ele pode impactar investimento e crescimento no próximo ano. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, Thaís, rapidinho. Vamos lá. Rafaela, tem uma preocupação exposta, inclusive, pelo presidente do Banco Central, de uma erosão da base tributária, ou seja, né, o governo avançando na cobrança de tributos e que isso pode virar, inclusive, inflação. Você acabou de dizer aí que as empresas é que vão marcar e a gente sabe que a empresa não paga imposto, quem paga é o contribuinte. Qual que é a sua visão para isso e o quanto isso pode impactar, por exemplo, uma expectativa para a queda dos juros no médio prazo? Vai depender do que vai ser de fato implementado, né? Se tudo for implementado como proposto, a gente pode sim ter um impacto grande aí na inflação no curto prazo, impacto no poder aquisitivo das famílias, que por sua vez também tira potencial de consumo e potencial de crescimento do PIB. Como a gente não sabe ainda quais medidas vão avançar, fica difícil fazer uma estimativa desse impacto, mas de maneira geral, pelas propostas, a gente pode ter um aumento de inflação pontual e ter, inclusive, uma queda de juros que pode ser postergada por conta dessa incerteza que pode ser gerada na economia no próximo ano. Uma situação que traz uma certa preocupação no médio prazo com relação a essa expectativa de crescimento da economia para o próximo ano. Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, sempre nos ajudando na nossa cobertura econômica. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no CNN Prime Time. Boa noite, Rafaela. Obrigada e boa noite.